Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Vazamento de gás em navio mata 2 tripulantes e deixa 3 feridos. O acidente com a embarcação que saiu da Argentina aconteceu na costa do estado. Foi preciso usar o helicóptero da Marinha para resgatar as vítimas. Comerciantes de Campo Grande reclamam da insegurança. Arrombamentos e assaltos são registrados quase todos os dias. Ontem, a Avenida Expedito Garcia foi interditada por causa da perseguição policial para prender 4 suspeitos de roubar uma loja. O programa vai mapear alunos que estão fora da sala de aula. No estado, 40 mil estudantes com idades entre 6 e 17 anos não estudam. 25 mil só no segundo grau. Um alerta para os pais. O número de notificações de intoxicação de crianças no hospital infantil aumentou 12% no ano passado. A maior parte dos casos acontece dentro de casa. E mais, alunos da UFES desenvolvem estação movida a energia solar para carregar equipamentos eletrônicos. O local vai funcionar como um ambiente de convivência e ajudar na produção de energia limpa. Agora, no Jornal Capixaba. Um vazamento de gás em um navio matou 2 tripulantes e deixou 3 feridos. O acidente com a embarcação que saiu da Argentina aconteceu ontem na costa do estado. Os tripulantes inalaram gás no porão da embarcação, que está com carregamento de soja. Foi preciso usar o helicóptero da Marinha para resgatar as vítimas. O helicóptero que trouxe os 3 tripulantes do navio mercante pousou na Capitania dos Portos, em Vitória. 4 ambulâncias aguardavam para o resgate. Na saída, os feridos seguiram para caminhos diferentes. 2 tripulantes que inalaram gás considerados menos graves, um de nacionalidade ucraniana de 41 anos e outro de nacionalidade croata de 59, foram trazidos para este hospital particular na Praia da Costa, em Vila Velha. Eles foram internados na UTI para receber oxigênio. Segundo o hospital, o estado de saúde deles é estável. Outro tripulante, um russo de 50 anos, que também inalou gás, ficou em estado de choque por ter presenciado o acidente. Ele foi encaminhado para este hospital particular de Cariacica. O estado de saúde dele também é estável. Outros 2 tripulantes da embarcação, um chefe dos oficiais e um marinheiro de convés, morreram. Ambos são ucranianos. Segundo a Capitania dos Portos, o navio mercante enviou o pedido de socorro ontem. Devido ao mau tempo, o helicóptero só pôde ser enviado hoje pela manhã. Como a embarcação não tem heliponto, os feridos tiveram que ser içados. O navio mercante é o AP do Brava, de bandeira das Ilhas Marshall, que fica na Oceania. A embarcação, que transporta grãos, estava passando no Mar do Espírito Santo. O navio partiu de São Lourenço, na Argentina, e tinha como destino Las Palmas, na Espanha. Parar em Vitória não estava no roteiro da embarcação. O navio AP do Bravo atracou no Porto de Vitória por volta das 18h30. A embarcação deve ficar 3 dias no porto para perícia. Agora à tarde, 2 tripulantes que estavam internados em um hospital particular de Vila Velha foram transferidos para uma unidade em Cariacica, onde iniciaram um tratamento para melhorar a oxigenação dos tecidos em uma câmara hiperbárica. O terceiro tripulante teve uma suspeita de AVC descartada após exames e segue estável e consciente. Na tarde de hoje, Mirko Seman, de 59 anos, e Alexander Mopenko, de 42, saíram deste hospital onde estão internados em Vila Velha para fazer tratamento para normalizar os níveis de oxigenação no sangue. Alexander estava tranquilo, respirando com a ajuda de um cilindro de oxigênio e com um ferimento no olho direito. Mas são estáveis, lúcidos, chegaram aqui, estão recebendo atendimento e estão sendo monitorados na UTI. O tripulante croata, que está em outro hospital do grupo, passou por exames e teve a suspeita de AVC descartada. O estado de saúde dos 3 é considerado estável e eles não correm risco de morrer. Segundo a médica, não há previsão de alta. Os 3 tripulantes foram resgatados no início da manhã. A médica, que está monitorando 2 deles, garante que não há como afirmar de que forma se intoxicaram. Os sintomas relatados por eles e o quadro clínico sugere uma intoxicação por monóxido de carbono, sugere, mas ainda não tem a confirmação. Os exames já foram solicitados e estão aguardando e estão sendo feitas medidas seguindo o quadro clínico apresentado. No início da noite, o navio AP do Brava atracou no Porto de Vitória.
A empresa responsável pela embarcação emitiu um comunicado sobre o que motivou o acidente no navio. Segundo a croata Atlântica, no final da tarde de ontem, trabalhadores começaram a passar mal enquanto limpavam tubulações no navio, o que paralisou as atividades na embarcação. Comerciantes de Campo Grande reclamam da insegurança. Arrombamentos e assaltos são registrados quase todos os dias. Ontem, a Avenida Expedito Garcia foi interditada por causa da perseguição policial para prender 4 suspeitos de roubar uma loja. Clientes também sentem receio de andar pelas ruas do bairro. Um dia depois do roubo nessa loja de roupas, o clima ainda é de apreensão entre os comerciantes da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Ontem, esse trecho da via chegou a ser fechado após policiais perseguirem 4 homens suspeitos de assaltar a loja. Eles foram presos portando armas falsas. Essa insegurança provoca medo em quem trabalha e faz compras no comércio local. Eu morava em Casa Baixa, passei por apartamento, moro no 8º andar, não me sinto segura. Fico policiando Deus e rezando para não ser abordado, que se for abordado tem que entregar. O alvo do último roubo aqui na Avenida Expedito Garcia está naquela esquina. A ousadia dos criminosos foi tão grande que a poucos metros dela, nessa praça, tem uma base da Polícia Militar. Foi nela que o gerente pediu ajuda. Traumatizado, hoje ele não veio trabalhar. Andando pela Expedito Garcia, nossa equipe flagrou viaturas da Polícia Militar. Mesmo assim, lojistas preferiram não gravar entrevista com medo. A presença policial, no entanto, não é constante em toda a extensão do principal comércio de rua de Cariacica. Eles estão lá de lá, você está lá de casa, você não consegue estar vendo o que está passando. Eles não veem o que está acontecendo. Eu acredito que não tem segurança nenhuma, não. Em maio passado, instrutores e alunos de uma autoescola nos contaram que as aulas estavam sendo interrompidas por criminosos. Assim que eu saí com o veículo, eu percebi que eu já estava sendo seguida. Aí eu acelerei para poder ganhar mais um espaço para um local mais com veículos, mais com gente, né? E nisso tinha um carro que ele estava entrando na garagem, ele estava aguardando a garagem dele ser aberta. Aí saltou o que estava de carona da moto, veio, deu um socão na porta do carro e eu abri a porta. Aí ele pediu a bolsa. Aí eu virei para a aluna que estava do lado e falei assim, dê minha bolsa para ele. Aí ela pegou a bolsa que estava do lado dela, assim, deu para ele. Ele entrou na moto, subiu na moto e foi embora. O presidente da Associação de Moradores de Campo Grande afirma que nos últimos 12 meses nada mudou. Nós temos notícias diárias de assaltos a pessoas na rua, de manhã, de noite, durante o dia. Temos também notícias de assaltos ao comércio. E eu penso até que pode ter piorado um pouco. Por quê? Estamos recebendo aqui a Força Nacional. Se a coisa tivesse melhorado ou estivesse boa, eu penso que nós não precisaríamos da Força Nacional aqui no nosso município. Infelizmente, estamos aí na cabeça, no ranking dos municípios mais violentos da Grande Vitória. A Polícia Militar informou que Campo Grande conta com patrulhamento 24 horas por dia. A polícia pediu que a população acione o telefone 190 em caso de emergência. Um criminoso foragido da Justiça que retirou a tornozeleira eletrônica foi preso em operação da Polícia Civil em Guarapari. Breno Cunha dos Santos tinha 2 mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídios. De acordo com informações da polícia, Breno não cumpriu a determinação de manter a tornozeleira eletrônica carregada e presa ao tornozelo. Com o jovem foi encontrado um tablete grande de maconha. Na casa onde ele estava, os policiais localizaram mais 50 buchas e 14 porções da droga, totalizando aproximadamente 1 quilo de entorpecente apreendido. Breno foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari. Uma quadrilha que usava uniformes da Polícia Civil para assaltar residências foi presa no município de Afonso Cláudio, região serrana do estado. Ricardo Pereira Ruas e Nelson Jocinei da Silva Dias foram presos depois de policiais receberem denúncias anônimas de que uma quadrilha especializada em assaltos a residências estava reunida em um terreno no distrito de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio. Equipes foram ao local e apreenderam 2 carros, além de armas, munições, 4 camisas com estampa da Polícia Civil, toucas ninjas, uma sirene e até um mandado de busca e apreensão falsificado.
Os homens foram autuados em flagrante por falsificação de documento público e porte de arma de uso restrito. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. A seguir, o número de notificações de intoxicações de crianças no hospital infantil aumentou 12% no ano passado. A maior parte dos casos acontece dentro de casa. A gente volta já. Um aplicativo desenvolvido pelo Unicef vai ajudar o governo do estado a mapear alunos que estão fora da sala de aula para desenvolver ações que evitem a evasão escolar. 40 mil estudantes com idades entre 6 e 17 anos não estudam no estado. 25 mil só no segundo grau. O termo de cooperação entre o governo do estado e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, foi assinado na manhã de hoje. Com a parceria, o estado capixaba vai poder utilizar uma plataforma para mapear e acompanhar crianças que se evadiram da escola. A estimativa da Secretaria Estadual de Educação é que cerca de 40 mil crianças e adolescentes não estão frequentando os bancos escolares. O trabalho para identificar esses alunos será feito em conjunto com as prefeituras. Existe uma plataforma, Buscativa, que é uma plataforma do Unicef. Os municípios alimentam essa plataforma e depois de posse dessas informações sobre quem são esses alunos, onde eles estão, a razão pela qual eles saíram da escola, a gente faz todo um trabalho individualizado de busca ativa para que esses alunos possam retornar ao ambiente escolar. 12 municípios já utilizam a busca ativa. Segundo o secretário, a procura pelos alunos contará com o apoio de uma rede, com representantes de diferentes áreas, entre elas da saúde. A colaboração entre Estado e município pressupõe que agentes de saúde irão às residências fazer o seu trabalho já cotidiano e que insiram, durante as suas perguntas, mais uma questão sobre a existência de uma pessoa em idade escolar que não está na escola e a partir disso então vai se desencadeando toda uma ação de descobrir quem é essa pessoa, por que ela não está na escola e a alimentação da plataforma e, na sequência, portanto, as ações de intervenção. Segundo dados da Unicef, em todo o Brasil, 2,8 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. E os motivos que causam a evasão são variados. São meninos que às vezes ou moram muito longe da escola, ou são vítimas de violência, ou têm algum tipo de deficiência. Enfim, são um conjunto de razões. A questão da gravidez na adolescência também, que é uma das causas. Então, por isso que justamente precisa um trabalho intersetorial e focalizado dos vários setores para ir atrás de cada menino. E o governador Renato Casagrande disse hoje à tarde, em uma reunião com empresários na Findes, que vai vetar o projeto que cria o 13º no auxílio alimentação para servidores do Ministério Público do Estado. Já em relação ao projeto que cria 307 cargos comissionados no MP estadual, o governador disse que vai estudar a matéria, porque reconhece a necessidade de apoio técnico a promotores do Estado. O número de notificações de intoxicação de crianças no hospital infantil aumentou 12% no ano passado. A maior parte dos casos acontece dentro de casa. Por isso, no período de férias escolares, é preciso redobrar os cuidados. Medicamentos e produtos de limpeza devem ser mantidos fora do alcance dos pequenos. Os pais e responsáveis também devem ficar atentos às reações das crianças ao tomarem remédios, mesmo aqueles prescritos pelos médicos. Na família do Heitor, de 2 anos, os cuidados são constantes. Os medicamentos ficam guardados fora do alcance do pequeno. Enquanto os pais trabalham, a vovó é quem cuida de forma cautelosa do neto. Em primeiro lugar é a higiene da casa. Limpeza, banheiro, a cozinha. Eu gosto da minha cozinha toda limpinha. Eu gosto de ver o lugar dele dormir limpo, sem poeira. Mesmo com a preocupação, Heitor sofreu uma intoxicação em janeiro deste ano, após seguir um tratamento indicado pelo médico. A família do Heitor deu um antibiótico após prescrição médica para tratar uma sinusite. Poucas horas depois da ingestão do medicamento, o quadro da criança se agravou. Era intoxicação e a família não sabia. Ele tomou amoxicilina por conta de uma gripe que ele pegou e estava com muita tosse, muita secreção. E aí essa amoxicilina causou muita diarreia nele. E aí eu tive que voltar com ele no médico. Ele não conseguia dormir, chorava muito, não melhorava nem de uma coisa que eu fui para tratar e começou com uma outra. Eu não sabia o que fazer. E aí continuei com a amoxicilina porque ele continuava tossindo muito. E o que eu fiz? Voltei pela 3ª vez no médico.
E aí o terceiro médico, uma terceira opinião, me disse que ele continuava com a sinusite, que não era para suspender o remédio, mas ele está com uma diarreia muito forte, como é que eu vou fazer isso? Ele não tinha isso, depois que ele começou a tomar o remédio. Então, vamos trocar o remédio. Aí pedi para trocar. E eu fiquei com muito medo. E aí eu acabei suspendendo os dois, não terminando de dar amoxicilina e nem troquei pelo outro medicamento. Foram 2 dias de sofrimento, além do medo da situação evoluir para um quadro ainda mais grave. Deus me livre, eu escapei de febre, eu pensei que o menino não ia sair daquela. A maioria das vezes, quando acontecia uma gripe com ele, era um xaropinho mesmo para tirar a secreção. E aí, quando veio um remédio mais forte, ele realmente teve uma reação, assim, que eu nunca passei por isso. Fiquei com muito medo. O meu medo, porque ele não comia, né? Por causa da diarreia, porque ele sentia muita dor. Ele não comia, meu medo era ele ficar internado, né? Como ele não melhorou, eu procurei uma medicina alternativa. E aí eu procurei o bioenergético, com remédios naturais. E aí com esses remédios naturais foi que ele foi melhorando. Ele parou com a febre, parou com a tosse e também com a diarreia. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o número de notificações no Centro de Atendimento Toxicológico do Hospital Infantil de Vitória aumentou 12% no ano passado. A maior parte dos casos acontece dentro da própria casa. A grande maioria das intoxicações acidentais de crianças são dentro da residência, tá? Não está relacionado ao parquinho, né, ao lugar que ela foi passear, está relacionado à casa, a produtos que tem dentro de casa ou no entorno da casa. E no período de férias escolares, a preocupação aumenta com a intoxicação. O risco é maior. O caso de intoxicações com criança, ela ocorre o ano inteiro. Não é só no período das férias que ela está em casa. Então, o ano inteiro a gente observa, não tem um mês específico. Mas, a partir do momento que a gente sabe que a criança está mais tempo em casa, aumenta esse risco. Crianças de 0 a 4 anos são consideradas as mais vulneráveis. Aquele produto de limpeza que você deixava no baixo, que ele não conseguia fazer enroscar a tampa, ele já vai conseguir tirar a tampa. Né? Que seja o xarope, é a mesma coisa. Né? Eu falava que era perigoso, não vai mexer. Não, nem sempre é assim. Que a curiosidade da criança é muito maior, né, do que a gente pensa, e essa faixa de 1 a 4 anos a gente sempre alerta que é uma faixa de maior risco. A recomendação é manter sempre medicamentos e produtos químicos longe das crianças. Lembrar que as nossas farmacinhas, quem tiver os medicamentos, às vezes são habituais, que devem ficar fora do alcance da criança, que seja, então, em gaveta com cadeado ou gaveta trancada, locais mais altos, de forma que não adianta colocar um banquinho que ele não vai conseguir alcançar. Lembrando também que não deixar cartelas, às vezes, soltas em cima de mesas, tomar medicamento, às vezes, no escuro, que um comprimidinho cai, então a criança depois vai acabar achando. Em caso de intoxicação, a orientação é procurar uma unidade de saúde. O Centro de Atendimento Toxicológico também possui um telefone de contato para auxiliar pais e responsáveis. Eles podem usar o 0800 do Toxin, que é o 0800 283 9904, e através dessa ligação vai ter aqui profissionais médicos, é um serviço 7 dias da semana, 24 horas por dia, a gente fala assim nos sábados, feriados, final de ano, sempre vai ter gente aqui no plantão, né? E pode discutir, olha, meu filho estava assim, agora está babando mais, está vomitando, eu encontrei uma planta aqui, um restinho de planta, ou ele estava com a roupa suja de um xarope que ele já tomava para tosse, será que esse xarope pode ter sido a causa desses sintomas? Que com isso a gente consegue discutir se ele precisa de ir para o serviço de saúde ou se aquela exposição que a gente fala ali, com aquela suspeita, realmente pode ser de um produto de baixa toxicidade ou mesmo que seja tóxico, e evita então dos pacientes enfrentarem filas nos serviços de saúde. Agora, doutor, tem algum sinal vermelho, assim, um sintoma gravíssimo que aí é o sinal de alerta, tanto para o pai quanto para o médico? Tem sim, né? Então a gente sempre fala que criança que tem dificuldade de respirar é uma condição muito grave. A criança que fica roxinha, que é outro sinal de falta de oxigenação, é uma condição muito grave. Tá? A criança que fica muito mole, que você vai mexer, a criança não reage, ela não conversa com você, isso pode ser um sinal que a pressão caiu, pode ser um sinal que, né, de um medicamento ou de um produto que causa uma sonolência importante até coma. Então, são sinais realmente importantes que podem ser sinais que mostram que é uma exposição mais ameaçadora à vida, realmente. Então, nisso aí, a gente sempre fala, pega e vão correr para o pronto-socorro. Não dá nem para poder parar e ligar. Veja no próximo bloco. Alunos da UFES desenvolvem estação movida a energia solar para carregar equipamentos eletrônicos. O local vai funcionar como um ambiente de convivência e ajudar na produção de energia limpa. É um instante só.
No próximo mês, a Universidade Federal do Espírito Santo vai ganhar um novo espaço de convivência. A Estação Solares será o primeiro ponto de encontro da UFES a ofertar energia solar para que o público universitário possa carregar seus equipamentos eletrônicos de forma sustentável. Por trás de cada detalhe da estação, há o esforço e a união dos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo. A ideia surgiu dentro de um projeto de extensão da universidade chamado de Solares, que busca formas inovadoras para a captação de energia solar. A estação nasceu em 2017 a partir de uma ideia dos alunos, em que a gente via dentro da universidade, que é um espaço inovador, nada de energia solar. A gente não tinha nada disso dentro da UFES. Então nós pensamos, a gente precisa criar um espaço, alguma coisa que todos os dias as pessoas vão entrar na universidade e vão ver placas solares funcionando para algo útil, algo simples do dia a dia. E aí nasceu a estação em 2017. A estação foi sonhada, projetada e executada de forma interdisciplinar. Tenho orgulho de dizer que o Solares é um projeto interdisciplinar. Então na estação vai ter uma mão dos engenheiros elétricos, dos arquitetos, dos engenheiros civis, engenheiro mecânico, do pessoal do marketing que trabalhou em toda a divulgação, na parte de captação de recursos. Então foi algo feito por alunos de diversos cursos. Foram 2 anos de trabalho intenso para colocar em prática o espaço sustentável. A parte mais difícil, segundo os universitários, foi a captação de recursos. O que foi mais difícil nesse período? Sem dúvidas foi conseguir o recurso em que a gente se propôs a conquistar isso junto com a população através de um financiamento coletivo chamado Vaquinha Online. A Estação Solares vai funcionar como um ambiente de convivência, com capacidade máxima de até 10 pessoas. Aqui, o público vai poder carregar equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks e tablets, a partir da energia solar. Usar esse espaço realmente para socializar, para trabalhar, para estudar, mas de uma forma sustentável, lembrando que a energia solar é útil. As 4 placas fotovoltaicas vão fornecer energia para as 3 tomadas disponíveis na estação. De acordo com os alunos, falta pouco para inaugurar o espaço. Toda a parte estrutural está basicamente feita, então falta apenas algumas ligações elétricas. O lançamento oficial está agendado para acontecer em agosto. Queremos inaugurar na Semana de Engenharia, que vai ocorrer entre 26 e 30 de agosto. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.